E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um filo que, olha, é fascinante e ao mesmo tempo meio temido. O dos nematelmintos. A gente vai mergulhar fundo no mundo desses vermes de corpo cilíndrico, sabe? Para entender como eles são, o impacto que eles têm na nossa saúde e, o mais importante, como a gente se protege. Fica de olho, porque esse é um assunto que despenca em provas de biologia. Para começar, já vou lançar uma pergunta que parece pegadinha. O que uma lombriga e um elefante têm em comum? Parece que não tem nada a ver, né? Mas a resposta está justamente no grupo que a gente vai estudar hoje. Os dois nomes estão ligados a doenças causadas por nematelmintos. A ascaridíase, que é a famosa lombriga, e a filariose, que nos casos mais graves causa a tal da elefantíase. Curioso, né? Bom, e esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai descobrir quem são os nematelmintos, dar uma espiada na anatomia deles, entender o ciclo de vida, conhecer as principais doenças, aprender a se prevenir e, para fechar com tudo, fazer aquela comparação clássica de vestibular: nematelmintos contra platelmintos. Vamos nessa? Certo. Primeiro passo, então. Afinal de contas, quem são esses tais de nematelmintos? A definição é bem direta ao ponto e o nome já ajuda bastante. Nemato, lá do grego, quer dizer fio. Então, é só pensar neles como vermes em formato de fio, cilíndricos. Uma coisa importante de notar é que o corpo deles é liso, não tem aqueles anéis que a gente vê nas minhocas. E as pontas são mais fininhas, afiladas. E olha, tem de todo o tamanho, viu? Desde os microscópicos até uns com mais de 1 metro. Agora atenção total aqui, porque esses nomes são os queridinhos das provas. Primeiro, eles são triblásticos. Isso quer dizer que lá no embrião, eles têm as 3 camadas de células que dão origem a todos os tecidos. Segundo, e essa é a característica que mais define o grupo, são pseudocelomados. Eles têm uma cavidade no corpo, só que ela não é totalmente revestida pela mesoderme. Por isso, o pseudo, de falsa, sacou? Eles também são protostômios, ou seja, a boca se forma primeiro que o ânus, e por último, essa cutícula protetora. Pensa nela como uma armadura que é fundamental para os parasitas sobreviverem dentro de um hospedeiro, que é um ambiente bem agressivo. Beleza, agora que a gente já sabe como eles são por fora, vamos dar uma olhada por dentro e entender como essa anatomia cilíndrica funciona. A melhor maneira de imaginar a anatomia de um nematelminto é com essa analogia. Pensa num tubo dentro de outro tubo. O tubo de fora é a parede do corpo dele, o tubo de dentro é o sistema digestório completinho. E aquele espaço que sobra entre os 2 tubos? Esse é o tal do pseudoceloma. Ele é preenchido com um líquido que serve para tudo, distribui nutrientes, recolhe o que não presta e ainda ajuda a dar sustentação para o corpo, funcionando como um esqueleto hidrostático. Essa tabela é um resumo perfeito. O ponto principal, a grande novidade evolutiva aqui, é o sistema digestório completo. Pela primeira vez na evolução, a gente vê um bicho com boca e ânus. Isso é uma revolução. O alimento entra por um lado e os restos saem pelo outro. A digestão fica muito mais eficiente. Por outro lado, repara que eles não têm sistema circulatório nem respiratório. O transporte de substâncias e as trocas de gases acontecem de um jeito mais simples, por difusão direto pelo corpo. Ok, já entendemos a estrutura. Mas como é que eles se reproduzem e se espalham por aí? Vamos entrar agora no ciclo de vida deles. Então a regra aqui é a reprodução sexuada. A maioria das espécies é dioica, que é um jeito bonito de dizer que tem macho e fêmea, os sexos são separados. E é bem fácil diferenciar um do outro porque normalmente tem um dimorfismo sexual bem claro. A fêmea costuma ser bem maior que o macho, como dá para ver na imagem. A fecundação acontece lá dentro do corpo da fêmea e, olha, uma fêmea só pode botar milhares, às vezes milhões de ovos. Vamos pegar a lombriga, o Ascaris, para entender um ciclo monogênico. Mono significa ou seja, acontece em um único hospedeiro. Presta atenção nessa viagem. Tudo começa quando a gente ingere os ovos que estão na água ou na comida contaminada. Lá no intestino, os ovos abrem e liberam as larvas. Mas elas não ficam quietas por lá, não. Elas fazem uma verdadeira jornada pelo corpo. Furam o intestino, caem no sangue, viajam até os pulmões, de lá elas sobem até a garganta, a gente engole elas de novo e só aí, nessa segunda passada pelo intestino, é que elas viram adultas, prontas para acasalar e liberar mais ovos. Agora, o oposto. O ciclo da filariose é heteroxênico, ou seja, precisa de 2 hospedeiros para se completar. O hospedeiro definitivo somos nós, seres humanos, onde o verme adulto fica lá nos vasos linfáticos. Ele libera umas larvinhas, as microfilárias, no sangue. E aí entra o hospedeiro intermediário, o mosquito Culex. Quando ele pica uma pessoa infectada, ele acaba sugando essas microfilárias junto com o sangue. As larvas crescem dentro do mosquito e quando ele for picar outra pessoa, ele passa as larvas já desenvolvidas para ela.
e assim o ciclo se fecha. E toda essa capacidade de parasitismo nos leva, claro, ao ponto que mais nos afeta diretamente: as doenças que eles podem causar na gente. Começando pela mais conhecida de todas, a celebridade das verminoses, a ascaridíase, que todo mundo conhece como lombriga. A transmissão aqui é a clássica. A gente ingere os ovos que estão em água ou alimentos mal lavados. Na maioria dos casos, os sintomas são mais leves, tipo dor de barriga, diarreia. Mas o perigo de verdade é quando a pessoa tem uma infestação muito grande. A quantidade de vermes pode ser tanta que eles formam um verdadeiro novelo no intestino, causando uma obstrução intestinal. E isso, gente, é uma emergência médica seríssima. A próxima doença ficou famosa na literatura brasileira com o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. É a ancilostomose, mais conhecida pelo apelido de amarelão. Aqui, o jeito de pegar a doença é outro. Em vez de engolir os ovos, a pessoa é infectada quando as larvas que estão no solo entram direto pela pele, principalmente de quem anda descalço. Lá dentro do intestino, esses vermes têm umas placas que parecem dentes, e eles usam isso para se fixar na parede e ficar sugando sangue o tempo todo. Essa perda contínua de sangue leva a uma anemia bem forte, que causa aquela fraqueza e palidez que dão um momo de amarelão para a doença. E por fim, a filariose, uma doença que causa um dos quadros mais chocantes da parasitologia, que é a elefantíase. Como a gente já viu no ciclo, a transmissão aqui depende de um vetor, um mosquito culex. O grande problema da filariose é que os vermes adultos vão morar nos nossos vasos linfáticos. Pensa nos vasos linfáticos como as ruas do nosso sistema de defesa e drenagem. Quando os vermes se acumulam ali, eles causam um verdadeiro engarrafamento, bloqueando a passagem da linfa. Esse líquido então começa a vazar e se acumular nos tecidos, causando aqueles inchaços crônicos e gigantescos, principalmente nas pernas, o que a gente chama de elefantíase. Vendo tudo isso, a pergunta mais importante é: como a gente evita pegar essas doenças? A resposta está na prevenção, na higiene e no saneamento. A boa notícia é que as medidas de prevenção são, na verdade, bem simples e se baseiam em saúde pública e higiene. A base de tudo, o mais importante, é o saneamento básico, para tratar a água e o esgoto. Depois vêm os nossos hábitos. Lavar bem as mãos, lavar muito bem frutas e verduras, beber água filtrada ou fervida e, claro, andar sempre de calçado para evitar a ancilostomose. E no caso específico da filariose, a gente precisa também combater o mosquito transmissor. E para a gente fechar, vamos para o clássico dos clássicos das provas de biologia, o duelo de vermes. Nemateumintos contra plateumintos. Essa tabela é para a gente gravar na mente. São 3 diferenças que matam a charada. Primeiro, o formato. Nemateuminto é cilíndrico, parece um fio. Plateuminto é achatado, parece uma fita. Segundo, o sistema digestório. Nos nematomintos ele é completo, com boca e ânus. Já nos plateumintos é incompleto, só com uma abertura. E por fim, a cavidade do corpo. Nemateuminto é pseudocelomado, com aquela cavidade fake. Já o plateuminto é acelomado, não tem cavidade nenhuma. Se a gente guardar esses 3 pontos, não tem como errar. Para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a grande maioria dessas doenças se espalha por falta de higiene e principalmente de saneamento básico, será que investir em tratamento de água e esgoto não seria a vacina mais eficaz e poderosa que a gente poderia ter contra as verminoses? Fica aí o pensamento, que mostra como a biologia desses vermes está totalmente ligada à nossa saúde pública e à realidade social do nosso país.